hate when it gets colder, you know. Sometimes everything just gets hard. Sometimes everything just gets harder. Feeling like I'm missing some parts. Days just keep on getting much darker. Even when I'm down in the lower, I remember what you were saying. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Quarta Off. Esse é o meu canal que eu vou mostrar um pouco mais sobre o Japão, por minhas lentes, por outras lentes, um Japão que você ainda não conhece. Mas enfim, esse vídeo vai ser um pouco diferente. Esse vídeo aqui a gente vai falar um tom um pouquinho mais, sem muita zoeira, um tom mais informativo, mas enfim. Aqui onde eu tô caminhando agora é a estação de Shinagawa. Essa é a estação importantíssima para a metrópole de Tóquio. E só para lembrar, Shinagawa é uma das 23 regiões especiais da cidade de Tóquio, Shibuya foi uma das aí que eu visitei, Inclusive apareceu na live. E Shinagawa acaba sendo outra. Como vocês podem ver, Shinagawa ele é uma estação muito movimentada, porque ele é como se fosse um hub que conecta outras duas principais cidades do país, da cidade de Nagoya e da cidade de Osaka, por exemplo. Bom, agora a gente está caminhando ao redor da estação de Shinagawa. E, bom, comentando a respeito da importância atual da cidade de Shinagawa, porque a Shinagawa ele não é somente uma estação de trem com muitas linhas assim que passam por ela. Para ser exato, são 11 linhas que cortam aí a estação de Shinagawa, em que você pode fazer o Norikai, que a gente fala aqui que são as conexões, entre as várias diversas linhas que conectam outras estações, outros bairros de Tóquio. E, além disso, Shinagawa também ele é um ponto de parada obrigatório para o Shinkansen, os famosos trens balas, E é interessante observar que Shinagawa ele é um ponto bem conveniente, porque tudo está acessível, tudo está perto. Se você precisa, por exemplo, acabou de sair de Osaka e vai chegar em Tóquio, e você precisa ir para Shibuya, por exemplo, Shinagawa é perfeito, porque ele conecta todas essas linhas de trens. Então você tem muita conveniência. Sem falar que esse distrito está recheado de hotéis, escritórios, sedes de empresas importantíssimas, Até inclusive uma fabricante de celulares, equipamentos de telecomunicação, a Kyocera. Acho que vocês aí do Brasil já ouviram falar alguma marca de celular, já pegaram algum celular que tinha essa marca Kyocera. Enfim, é uma marca japonesa e ela tem sede em Shinagawa. Então você vê que Shinagawa ele acabou se desenvolvendo muito, por conta da sua localização também, estratégica, para a região de Tóquio, mas ele também acabou concentrando muitos escritórios, muitas sedes de empresas importantes, até multinacionais. Então, devido a essa importância, muitas pessoas vêm aqui para essa região trabalhar, Pessoas que vêm de fora, pessoas que moram em outras províncias, outras prefeituras vizinhas, saem aí para trabalhar nessa metrópole aí, que é a Shinagawa, Interessante lembrar que Shinagawa ele também não tem, ele tem a sua importância agora, obviamente nos tempos contemporâneos, mas ele também teve a sua importância histórica muito grande. E aqui eu vou estar falando um pouco aí para vocês. Bom, quando eu tava gravando esse vídeo aí, fazia um maior calor aí, apesar de ter ventado muito forte aí, Acho que tava ventando aí bem forte, inclusive acho que se vocês perceberem vai sair o som de vento na minha câmera aí, Às vezes a câmera vai ficar um pouco trêmula, mas é por conta do vento que tava nesse dia. Mas mesmo assim ainda tava fazendo um calorão de 33 graus, se eu não me engano. Esse vídeo foi gravado na época de verão. Então mesmo assim, ainda com muito vento, vento forte, ainda tava fazendo um calor descomunal quando eu gravei esse vídeo. Bom, e continuando, a região de Shinagawa, como vocês podem ver, essa imensidão de arranha-céus, de lojas, comércio,
Vocês podem ver que agora está um pouquinho mais tranquila a região, mas obviamente durante o dia costuma ser muito movimentado, né? E aí você acaba também encontrando várias opções de entretenimento aí, de lazer, restaurantes, bares, ramen-san. E é muito interessante você ver como uma cidade que, por sua importância histórica, ela também acabou se desenvolvendo muito, né? Inclusive tem uma surpresinha para mostrar para vocês aí. É de uma parte bem tradicional, de uma parte assim que mistura o tradicional e o lado moderno de Shinagawa. Coisa que é interessante, coisa que também a gente acaba encontrando em outras regiões de Tóquio. Bom, essa parte que eu tô entrando aqui é um dos yokochos, ou seja, becos, né? Em português significa becos. Um dos yokochos que estão escondidos aí em meio à imensidão desse prédio. Então, nos yokochos costumam concentrar alguns izakayas, que a gente já falou anteriormente nas lives, né? Os izakayas são uns pequenos bares aí, um pouco espremidos assim, você vai com seus amigos, bebe para descontrair. E tem muitos japoneses que desfrutam desse tipo de entretenimento, né? Esses yokochos remontam desde a época, se não me engano, do período Edo. E são muito tradicionais, né? Essas ruas estreitas que você vê passeando por aí com essas lanterninhas é muito comum. Tem muitos yokochos espalhados por Tóquio, por Kanagawa, enfim, por todo o Japão. Sempre tem algum beco aí. E é interessante você ver que mesmo que Shinagawa, com tantos arranha-céus, com tantos prédios, escritórios e toda essa modernidade arquitetônica, ainda consegue abrigar esses espaços tradicionais. E aí você vê que é um fenômeno interessante, porque Shinagawa ele acaba crescendo verticalmente por conta de vários prédios que vão surgindo, mas ao mesmo tempo ele vai engolindo ou vai cercando esses espaços tradicionais e algumas dessas lojas acabam sobrevivendo a essa arquitetura moderna de Tóquio. Encontrei algumas lojas que estavam fechadas, né? Mas aí você acaba vendo que tem muitas lojas que, por uma grande concorrência que ainda tem, de vários restaurantes por perto, vários bares, até inclusive mais confortáveis, mais espaçosos, alguns izakayas desses yokochos acabam resistindo ao tempo, justamente pelo fato da sua tradição, né? Desse charme que esses izakayas têm nessa região. Que já é uma rua principal, né? Saindo um pouco do yokocho, você tem a rua principal e aí você já consegue encontrar vários restaurantes. E nesse lugar que eu vou entrar agora é a entrada para um yokocho aqui. Deixa eu só caminhar um pouco mais aqui e aí vocês vão ver que nesse último beco que eu acabei entrando, aqui tem a entradinha. Essa aqui é a entrada que eu falei pra vocês. É aquele yokocho que eu acabei de entrar, né? E vocês veem que o restaurante é bem tradicional, né? Não tem banners muito chamativos. Algo que pode ser considerado até mais chamativo são essas lanterninhas laranja e vermelha aí. Mas a própria forma como esses estabelecimentos estão decorados é uma forma bem tradicional. Os panos escritos aí com o nome do restaurante. Os menus, né? Até inclusive os preços são escritos não nos números que a gente conhece do algarismo árabe. Ele utiliza o próprio kanji para escrever os números sobre os preços dos pratos, as suas promoções, e é bem tradicional mesmo. É bem interessante você dar uma olhada para esses lugares. Se você tiver a oportunidade, eu recomendo muito que você vá conhecer os yokochos. Você vai se encantar. Bom, enquanto a gente caminha para esse Shinagawa Front Building, que é um escritório comercial, né? É um prédio comercial com vários escritórios abrigados aí no centro de Shinagawa. Vou contar um pouco mais a respeito da antiga Shinagawa. Essa antiga Shinagawa,
que acabou virando essa metrópole aí, ela na verdade fazia parte de uma rota que ligava as regiões das antigas capitais de Kyoto, né, para capital de Tóquio, que na época tinha o nome de Edo. Até 1800 e bolinha por aí, Tóquio não se chamava Tóquio, ela se chamava Edo. Então, por ela fazer parte dessa região de Tokaido, né, essa estrada que ligava a antiga cidade de Kyoto até a cidade de Edo, atual Tóquio, ela era um ponto de parada para os viajantes de longas distâncias. Porque ali se concentravam muitas pousadas, muitos restaurantes, hotéis, enfim, né? Pessoas aí que chegavam de uma grande distância, elas precisavam descansar. Elas precisavam de uma parada, então elas encontravam em Shinagawa tudo que elas precisavam para restaurar suas energias e depois continuar seguindo a sua viagem. E é interessante lembrar que a Shinagawa moderna também, ela foi construída de uma forma bem artificial, né? Não existia a região leste de Shinagawa, ela não existia antes, era toda coberta por mar. Só que foi feito um aterro aí. Então esses aterros foram feitos com o objetivo de defender a região de Shinagawa sob ataques de inimigos. Então no período feudal, né, do Japão, conhecido como período aí do Edo, do imperador Tokugawa, a região de Shinagawa foi construída artificialmente sob a ordem do imperador Tokugawa para que ela pudesse ser uma espécie de uma fortaleza, então, caso viesse a acontecer algum tipo de guerra, alguma coisa, algum conflito, então Shinagawa pudesse ser a sua primeira linha de defesa contra um ataque inimigo. E essa região, ela era rica em comércio de algas marinhas, que a gente chama de nori por aqui. As algas marinhas que são extremamente importantes na culinária japonesa, é utilizada no preparo de sushis, por exemplo, né? Se vocês já tiveram a oportunidade de comer essas algas, parecem umas folhas pretinhas que ficam em volta do sushi. Essas são as algas. E a Shinagawa era uma região que se explorava muito esse tipo de produto, né? Justamente por ser uma região costeira, então muitas pessoas cultivavam essas algas marinhas. E Shinagawa também se enriqueceu por meio disso. E claro, hoje Shinagawa, além de abrigar grandes empresas, sedes de empresas importantíssimas, multinacionais japonesas, Shinagawa também ele é um grande porto do Japão, é como se fosse o Porto de Santos de São Paulo. Então, assim, por dia acabam atracando muitos navios de carga. Numa região aqui por perto de Shinagawa, a região de Oimachi, que inclusive é a região onde eu trabalho numa região portuária. E volta e meia você vê navios de cargas atracando, vários caminhões com muitos containers de produtos do exterior, geralmente produtos da China, dos Estados Unidos, produtos de Taiwan, da Coreia do Sul. Então Shinagawa acaba sendo um ponto de entrada para esses produtos estrangeiros que chegam aqui no Japão. Bom, como eu dizia para vocês, tava ventando muito forte aí quando eu gravei esse vídeo, por isso que talvez vocês podem até escutar um pouco o barulho do vento aí no microfone, mas enfim. Tô andando aqui pela região de Tenozuairo, que é uma das regiões turísticas por aqui. E aqui a gente encontra um dos barcos permanentemente atracados, navios, né? Permanentemente atracados. Não sei se dá pra entrar por aí, mas eu acredito que sim. Esse aqui é o barco que você tá vendo, esses barcos coloridos com as lanterninhas, bem tradicionais por aqui também. Você paga aí mais ou menos em média de 4.000 ienes, se eu não me engano, o ticket, e você pode embarcar e passar por toda a região de Shinagawa. É muito interessante você fazer essas viagens, bom para tirar fotos inclusive. Quem quer conhecer um pouquinho mais aí, a região de Shinagawa é uma opção de turismo, uma opção de lazer muito interessante por aqui. A região de Tennozu basicamente é uma das regiões que foram construídas artificialmente.
Como eu tinha explicado para vocês aí anteriormente, a respeito de Shinagawa ter sido uma espécie de uma fortificação aí também para defender contra os inimigos, uma fortificação militar, mas agora ela acabou se convertendo numa região também turística, né? E aqui, por exemplo, tá alguns restaurantes temáticos. E é bem gostoso você passear por aqui. Principalmente no calorzinho assim, bate um vento fresco. É gostoso você passear por aqui, além de você ter uma paisagem muito bonita. Bom, seguindo aqui então com a nossa caminhada noturna aqui pela região de Tennozu, uma região muito bela, muito bonita. Inclusive eu recomendo muitíssimo, se vocês forem um dia aqui pra cá, pra região de Shinagawa, que conheçam esse lado aqui de Tennozu. A vista é muito bonita para quem é fotógrafo, é uma região muito bonita mesmo para você tirar fotos aí. Com essa paisagem que inclusive é muito deslumbrante, né? Tem muita luz assim. E é incrível mesmo você estar passeando aí. É uma das regiões muito bonitas e também tranquilas nesse horário aí. Bom, agora eu vou subir essa escada aqui e a gente vai cruzar essa ponte que corta o rio aqui. Se eu não me engano, o rio Meguro, ele começa desde o distrito de Meguro, que também fica em Tóquio, e vai cortando a região de Shinagawa. Ele é muito extenso, esse rio. E aí, mais uma vez, você vê esses barquinhos com luz, o Fureai. São várias empresas que oferecem esse serviço de turismo para você embarcar nos navios desses barcos e ficar passeando aí pelo rio Meguro, pela região de Shinagawa. E aqui, obviamente, por ser uma região turística, você ainda consegue encontrar bastante estrangeiros que vão aqui visitar também, né? Principalmente os amantes de fotografia aí. E aí você tem essa paisagem linda, linda aqui na região de Tennozu. Mais à frente ali, Tewai Harbor é um restaurante que, se eu não me engano, é um dos poucos restaurantes que também é uma cervejaria própria, né? Uma cervejaria artesanal. Se você um dia quiser tomar uma cerveja artesanal, eu recomendo um desses restaurantes. Ele tem uma avaliação muito positiva aí nesses sites de viagem. É um lugar também que muitas famílias vão passear, né? Por ser uma região tranquila, não ser uma região que tem, digamos assim, muitas baladas. Então acaba sendo um lugar mais de passeio entre famílias, casais. E aqui tá a entrada do restaurante. Bom, continuando então aqui o nosso passeio pelo Waterfront, que chama aqui a região também de Tennozu-Airo, né? Aqui é uma parte de trás do estacionamento do Hotel Toyokoin, uma das grandes redes de hotéis. E a gente tem a pintura de uma mulher tocando o sangen, que é um instrumento japonês de 3 cordas, um instrumento muito tradicional. E outra coisa interessante que eu gostaria de mostrar para vocês é a respeito desse estacionamento aqui. Vou caminhar um pouco aqui para mostrar para vocês. Esse estacionamento ele é interessante porque, pela falta de espaço, de não ter muito espaço no Japão, então eles acabam construindo essa espécie de estacionamentos verticais. O carro ele sobe numa plataforma, essa plataforma ela acaba se levando e automaticamente vai distribuindo os carros ali nesses boxes aí, né? Então, por exemplo, aí quando o cliente ele vai retirar o carro, ele simplesmente no painel aperta o número da vaga e esse robô busca esse carro e acaba trazendo esse carro para o dono de uma forma automática.
É uma das formas que eles encontraram de utilizar o espaço aí de uma maneira eficiente e inteligente aí. E outra coisa interessante, esse muro aqui também, né? É um dos poucos lugares que você vê essas obras de rua, né? Essas pinturas na parede. Bem interessante por aqui também. E como Tóquio, como eu estava falando, como Tóquio por ser uma cidade grande, mas também que tem uma falta de espaços, então eles têm que criar esse tipo de estacionamento que eu mostrei para dar conta do recado aí, né? E estacionar aqui também é um pouco complicado por conta dos preços, né? Dependendo aí se você chega a deixar o seu carro parado de 3 a 4 horas, por exemplo, você vai ter que pagar aí numa média de até $30, a depender do tempo e do lugar que você coloca o seu carro, né? Bom, gente, então é isso aí. Esse é o que eu tinha para falar a respeito da região de Shinagawa. Esse foi um vídeo um pouco mais turístico, um pouco mais explicativo, sem tanta zoeira assim. Mas aí a oportunidade para vocês conhecerem outras regiões de Tóquio, um 360 agora que eu tô dando para a câmera. Para vocês dar uma olhadinha aí, o rio aí que liga a região de Shinagawa a outras regiões também, né? Regiões de Meguro, por exemplo, que inclusive dá o nome a outro distrito aí de Tóquio. Pretendo também visitar outras regiões de Tóquio, claro. Fazer outros vídeos como esse. E é isso aí. Se vocês gostaram do conteúdo, querem saber mais, não querem perder nada, é só se inscrever no canal aí para você receber as notificações aí sempre quando alguma coisa pintar aí. Beleza? Então é isso. Eu fico por aqui caminhando mais um pouco e eu vejo vocês na próxima. Até em breve. Fui!